O garoto que a ciência não conseguiu explicar. O que você faria se encontrasse um garoto com olhos que brilham no escuro, que fala línguas que nunca aprendeu e que consegue prever eventos antes deles acontecerem? Em uma época, quando a medicina ainda engatinhava no Brasil, os fenômenos inexplicáveis eram rapidamente categorizados como místicos ou demoníacos. Mas o caso de João Batista transcendeu as fronteiras entre ciência e superstição. No Rio de Janeiro de 1875, em meio às ruas de paralelepípedos molhados pela chuva constante daquele verão incomum, surgiu um caso que desafiaria os mais conceituados cientistas e médicos da época. A história que vou lhe contar agora foi deliberadamente apagada dos registros oficiais, mas sobreviveu em diários particulares, cartas confidenciais e manuscritos mantidos sob sigilo por gerações. Se apreciar histórias como esta sobre os mistérios que a ciência ainda não conseguiu desvendar, permaneça até o final. A tempestade e o chamado. Foi durante uma tempestade sem precedentes que o médico Eduardo Menezes foi chamado às pressas para atender uma emergência na residência dos Albuquerque, uma família abastada que vivia em uma mansão imponente no bairro de Botafogo. A chuva caía em cortinas densas e o médico teve que lutar contra a lama que se formava nas ruas mal pavimentadas. Quando finalmente chegou ao casarão, foi recebido por Dona Amélia Albuquerque, cujo rosto pálido e olhos vermelhos de tanto chorar denunciavam que algo terrível havia acontecido. Doutor, por favor, venha rápido. É meu filho, ela suplicou, conduzindo-o pelos corredores escuros da mansão. O ar estava pesado com um cheiro de velas de cera e remédios, misturado com algo que o médico não conseguiu identificar imediatamente, algo que lembrava terra úmida e metais oxidados. O primeiro encontro. No quarto do jovem João Batista, de apenas 12 anos, Eduardo Menezes deparou-se com uma cena que o perturbaria pelo resto de sua vida. O garoto estava deitado em sua cama, completamente imóvel, os olhos abertos fixados no teto, sem piscar. Sua pele apresentava uma coloração anormal, quase translúcida, com veias azul escuras visíveis sob a superfície. O pai do menino, o coronel Francisco Albuquerque, um homem conhecido por sua rigidez e compostura, estava sentado em um canto do quarto, o olhar perdido, as mãos trêmulas, segurando um rosário. Ele está assim há 3 dias, doutor, explicou Dona Amélia, a voz entrecortada por soluços. Não come, não bebe, apenas fica assim, olhando para o nada. E às vezes ele fala coisas, doutor, coisas que não fazem sentido. Sinais desconcertantes. Exame inicial. O médico aproximou-se cautelosamente da cama. Ao verificar os sinais vitais do garoto, notou algo desconcertante. Apesar da imobilidade, o pulso de João Batista estava acelerado, como se ele estivesse em plena atividade física. Sua temperatura corporal estava significativamente abaixo do normal e ainda assim não havia sinais de tremor ou qualquer outro sintoma típico de hipotermia. Pupilas anormais. Quando Eduardo tentou examinar as pupilas do menino, teve seu primeiro vislumbre do extraordinário. As pupilas de João Batista dilataram-se de forma antinatural, ocupando quase todo o espaço da íris. E por um breve momento, o médico jurou ter visto um brilho amarelado emanar daqueles olhos, como o reflexo de um felino na escuridão. Voz perturbadora. Foi nesse momento que o garoto falou com uma voz que não pertencia a uma criança de 12 anos. Era grave, profunda, com uma cadência estranha, como se cada palavra fosse pronunciada com deliberada precisão. O Senhor veio de longe, atravessou as águas negras para me encontrar, disse João, ainda sem desviar o olhar do teto. Eduardo Menezes sentiu um calafrio percorrer sua espinha. De fato, ele havia atravessado um pequeno lago formado pela chuva para chegar à mansão, mas não havia como o garoto saber disso, uma vez que estava confinado naquele quarto há dias. Eles virão em breve, continuou o menino. Quando a lua estiver cheia e o mar recuar, eles virão para me buscar. Sem explicação médica. Após examinar o garoto por quase 2 horas, Eduardo Menezes confessou aos pais que nunca havia visto nada parecido. Não havia sinais de infecção, traumatismo ou qualquer condição médica conhecida que pudesse explicar o estado de João Batista. Relutantemente, sugeriu que a família consultasse o padre Antônio Vieira, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, conhecido por seu conhecimento em casos incomuns. O coronel Francisco, homem de ciência e cético em assuntos religiosos, protestou veemente. Não trarei um padre para minha casa. Meu filho precisa de ciência, não de superstição. No entanto, sem alternativas e vendo o estado de seu filho se deteriorar, eventualmente cedeu. A visita do padre. O padre Antônio chegou na manhã seguinte, carregando uma bolsa de couro gasto que continha água benta, um crucifixo de prata e diversos livros antigos. Era um homem magro, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes,
que mais parecia um acadêmico do que um religioso. Ao entrar no quarto de João Batista, o padre imediatamente notou a atmosfera opressiva que pairava no ambiente. As cortinas estavam fechadas, permitindo apenas que finos feixes de luz penetrassem no quarto, criando padrões estranhos nas paredes. O cheiro que Eduardo Menezes havia notado no dia anterior estava mais forte, e o padre identificou-o imediatamente como odor característico de decomposição, embora não houvesse nada apodrecendo visivelmente no local. O confronto sobrenatural. Aproximando-se da cama, o padre Antônio fez o sinal da cruz e começou a recitar uma oração em latim. No momento em que as primeiras palavras foram pronunciadas, João Batista virou lentamente a cabeça em direção ao religioso, seus olhos agora completamente negros, sem qualquer vestígio de íris ou esclera. Você não deveria ter vindo, padre, disse o garoto ainda naquela voz adulta e perturbadora. Eles não gostam quando seus assuntos são interrompidos. O padre hesitou por um momento, mas continuou a oração. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O garoto começou a falar em latim, respondendo às orações do padre com uma fluência que seria impossível para uma criança que nunca havia estudado a língua. Conhecimentos impossíveis. O que se seguiu foi ainda mais perturbador. João Batista começou a recitar passagens de textos religiosos antigos, alguns dos quais o próprio padre reconhecia como extremamente raros, conhecidos apenas por estudiosos especializados. O garoto falava de rituais pagãos realizados nas costas brasileiras antes mesmo da chegada dos portugueses. Descrevia em detalhes a geografia de lugares onde nunca havia estado e mencionava nomes de pessoas que viveram séculos antes de seu nascimento. Durante essa exposição extraordinária, a temperatura do quarto caiu drasticamente, a ponto de a respiração de todos se tornar visível no ar. Línguas desconhecidas. João falava fluentemente em latim e outras línguas antigas que nunca havia estudado. Conhecimento histórico. Descrevia rituais pagãos pré-colonização e detalhes geográficos de lugares que nunca visitou. Fenômenos físicos. A temperatura do quarto caiu drasticamente durante sua exposição, tornando a respiração visível no ar. A teoria do padre. Após essa demonstração desconcertante, o padre Antônio pediu para falar em particular com os pais de João. Na biblioteca da mansão, com as portas fechadas, o religioso revelou suas suspeitas. O garoto que a ciência não conseguiu explicar. O que você faria se encontrasse um garoto com olhos que brilham no escuro, que fala línguas que nunca aprendeu e que consegue prever eventos antes deles acontecerem? Em uma época, quando a medicina ainda engatinhava no Brasil, os fenômenos inexplicáveis eram rapidamente categorizados como místicos ou demoníacos. Mas o caso de João Batista transcendeu as fronteiras entre ciência e superstição. No Rio de Janeiro de 1875, em meio às ruas de paralelepípedos molhados pela chuva constante daquele verão incomum, surgiu um caso que desafiaria os mais conceituados cientistas e médicos da época. A história que vou lhe contar agora foi deliberadamente apagada dos registros oficiais, mas sobreviveu em diários particulares, cartas confidenciais e manuscritos mantidos sob sigilo por gerações. Se apreciar histórias como esta sobre os mistérios que a ciência ainda não conseguiu desvendar, permaneça até o final. A tempestade e o chamado. Foi durante uma tempestade sem precedentes que o médico Eduardo Menezes foi chamado às pressas para atender uma emergência na residência dos Albuquerque, uma família abastada que vivia em uma mansão imponente no bairro de Botafogo. A chuva caía em cortinas densas e o médico teve que lutar contra a lama que se formava nas ruas mal pavimentadas. Quando finalmente chegou ao casarão, foi recebido por Dona Amélia Albuquerque, cujo rosto pálido e olhos vermelhos de tanto chorar denunciavam que algo terrível havia acontecido. Doutor, por favor, venha rápido. É meu filho, ela suplicou, conduzindo-o pelos corredores escuros da mansão. O ar estava pesado com o cheiro de velas de cera e remédios, misturado com algo que o médico não conseguiu identificar imediatamente, algo que lembrava terra úmida e metais oxidados. O primeiro encontro. No quarto do jovem João Batista, de apenas 12 anos, Eduardo Menezes deparou-se com uma cena que o perturbaria pelo resto de sua vida. O garoto estava deitado em sua cama, completamente imóvel, os olhos abertos fixados no teto, sem piscar. Sua pele apresentava uma coloração anormal, quase translúcida, com veias azul escuras visíveis sob a superfície. O pai do menino, o coronel Francisco Albuquerque, um homem conhecido por sua rigidez e compostura, estava sentado em um canto do quarto, o olhar perdido, as mãos trêmulas, segurando um rosário. Ele está assim há 3 dias, doutor, explicou Dona Amélia, a voz entrecortada por soluços. Não come, não bebe, apenas fica assim, olhando para o nada. E às vezes ele fala coisas, doutor, coisas que não fazem sentido. Sinais desconcertantes. Exame inicial.
O médico aproximou-se cautelosamente da cama. Ao verificar os sinais vitais do garoto, notou algo desconcertante. Apesar da imobilidade, o pulso de João Batista estava acelerado, como se ele estivesse em plena atividade física. Sua temperatura corporal estava significativamente abaixo do normal e ainda assim não havia sinais de tremor ou qualquer outro sintoma típico de hipotermia. Pupilas anormais. Quando Eduardo tentou examinar as pupilas do menino, teve seu primeiro vislumbre do extraordinário. As pupilas de João Batista dilataram-se de forma antinatural, ocupando quase todo o espaço da íris. E por um breve momento, o médico jurou ter visto um brilho amarelado emanar daqueles olhos, como o reflexo de um felino na escuridão. Voz perturbadora. Foi nesse momento que o garoto falou com uma voz que não pertencia a uma criança de 12 anos. Era grave, profunda, com uma cadência estranha, como se cada palavra fosse pronunciada com deliberada precisão. O Senhor veio de longe, atravessou as águas negras para me encontrar, disse João, ainda sem desviar o olhar do teto. Eduardo Menezes sentiu um calafrio percorrer sua espinha. De fato, ele havia atravessado um pequeno lago formado pela chuva para chegar à mansão, mas não havia como o garoto saber disso, uma vez que estava confinado naquele quarto há dias. Eles virão em breve, continuou o menino. Quando a lua estiver cheia e o mar recuar, eles virão para me buscar. Sem explicação médica. Após examinar o garoto por quase 2 horas, Eduardo Menezes confessou aos pais que nunca havia visto nada parecido. Não havia sinais de infecção, traumatismo ou qualquer condição médica conhecida que pudesse explicar o estado de João Batista. Relutantemente, sugeriu que a família consultasse o padre Antônio Vieira, da paróquia de Nossa Senhora da Glória, conhecido por seu conhecimento em casos incomuns. O coronel Francisco, homem de ciência e cético em assuntos religiosos, protestou veemente. Não trarei um padre para minha casa. Meu filho precisa de ciência, não de superstição. No entanto, sem alternativas e vendo o estado de seu filho se deteriorar, eventualmente cedeu. A visita do padre. O padre Antônio chegou na manhã seguinte, carregando uma bolsa de couro gasto que continha água benta, um crucifixo de prata e diversos livros antigos. Era um homem magro, de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que mais parecia um acadêmico do que um religioso. Ao entrar no quarto de João Batista, o padre imediatamente notou a atmosfera opressiva que pairava no ambiente. As cortinas estavam fechadas, permitindo apenas que finos feixes de luz penetrassem no quarto, criando padrões estranhos nas paredes. O cheiro que Eduardo Menezes havia notado no dia anterior estava mais forte, e o padre identificou-o imediatamente como odor característico de decomposição, embora não houvesse nada apodrecendo visivelmente no local. O confronto sobrenatural. Aproximando-se da cama, o padre Antônio fez o sinal da cruz e começou a recitar uma oração em latim. No momento em que as primeiras palavras foram pronunciadas, João Batista virou lentamente a cabeça em direção ao religioso, seus olhos agora completamente negros, sem qualquer vestígio de íris ou esclera. Você não deveria ter vindo, padre, disse o garoto ainda naquela voz adulta e perturbadora. Eles não gostam quando seus assuntos são interrompidos. O padre hesitou por um momento, mas continuou a oração. Foi então que algo extraordinário aconteceu. O garoto começou a falar em latim, respondendo às orações do padre com uma fluência que seria impossível para uma criança que nunca havia estudado a língua. Conhecimentos impossíveis. O que se seguiu foi ainda mais perturbador. João Batista começou a recitar passagens de textos religiosos antigos, alguns dos quais o próprio padre reconhecia como extremamente raros, conhecidos apenas por estudiosos especializados. O garoto falava de rituais pagãos realizados nas costas brasileiras antes mesmo da chegada dos portugueses. Descrevia em detalhes a geografia de lugares onde nunca havia estado e mencionava nomes de pessoas que viveram séculos antes de seu nascimento. Durante essa exposição extraordinária, a temperatura do quarto caiu drasticamente, a ponto de a respiração de todos se tornar visível no ar. Línguas desconhecidas. João falava fluentemente em latim e outras línguas antigas que nunca havia estudado. Conhecimento histórico. Descrevia rituais pagãos pré-colonização e detalhes geográficos de lugares que nunca visitou. Fenômenos físicos. A temperatura do quarto caiu drasticamente durante sua exposição, tornando a respiração visível no ar. A teoria do padre. Após essa demonstração desconcertante, o padre Antônio pediu para falar em particular com os pais de João. Na biblioteca da mansão, com as portas fechadas, o religioso revelou suas suspeitas. Doutor Cândido interrompeu o coronel, colocando sobre a mesa suas próprias anotações e desenhos das amostras de sangue de João. Coronel, sou um homem de ciência como o senhor.
Passei minha vida buscando explicações racionais para os fenômenos que observo. Mas o que vi no sangue de seu filho? Ele hesitou, claramente lutando contra suas próprias convicções científicas. As células não são humanas, coronel. E aqueles cristais negros? Analisei sua composição. Eles contêm elementos que não constam em nossa tabela periódica atual. A solução proposta. O padre Antônio retomou a palavra. Os registros mencionam um ritual que poderia potencialmente reverter o processo, separando a consciência do garoto das entidades que o estão possuindo, mas deve ser realizado rapidamente antes que a transformação se complete. Dona Amélia, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, perguntou em um sussurro: e se não conseguirmos? O padre hesitou antes de responder: se a transformação se completar, João Batista, como conhecemos, deixará de existir. Seu corpo se tornará um receptáculo permanente para algo muito antigo e muito perigoso. O ritual. Decidiram realizar o ritual naquela mesma noite, quando a lua estaria cheia, conforme especificado nos antigos textos. O padre Antônio exigiu que a mansão fosse esvaziada, permitindo apenas a presença dos pais de João, do Dr. Cândido, que insistiu em documentar cientificamente o procedimento, e de 2 outros padres que foram chamados para auxiliar. Os preparativos foram meticulosos. Círculos de sal marinho foram desenhados no chão do quarto. Velas feitas com um tipo específico de cera de abelha foram acesas em pontos estratégicos e uma mistura de ervas raras trazidas pelo padre de Salvador foi queimada em um pequeno braseiro de prata. Quando a lua atingiu seu zênite, o ritual começou. Os 3 padres posicionaram-se em torno da cama de João, recitando orações em latim e em uma língua mais antiga que Dr. Cândido não conseguiu identificar. O garoto, que até então permanecerá em um estado quase catatônico, começou a se agitar violentamente. A voz das profundezas. Estamos aqui desde o início. Vimos a primeira criatura rastejando para fora das águas. Vimos impérios se erguerem e caírem. E agora, finalmente, encontramos um caminho de volta. Seus olhos, agora completamente negros, fixaram-se no padre Antônio com uma intensidade aterradora. Vocês não sabem o que estão fazendo, disse João. A voz agora completamente diferente, um som gutural que parecia emergir das profundezas do oceano. Enquanto o ritual avançava, fenômenos inexplicáveis começaram a ocorrer no quarto. Objetos levitaram. As chamas das velas se contorceram em direções impossíveis e o ar ficou carregado com um cheiro intenso de sal e algas marinhas. A temperatura caiu drasticamente a ponto de a água em uma jarra próxima começar a congelar. Dr. Cândido, tentando manter a compostura científica, registrava freneticamente cada ocorrência em seu caderno, mas suas mãos tremiam tanto que as anotações se tornaram quase ilegíveis. O momento crítico. O momento crítico do ritual chegou quando o padre Antônio, seguindo as instruções do antigo texto, pediu a Dona Amélia que recuperasse a estatueta debaixo do travesseiro de João. A mãe, reunindo toda sua coragem, aproximou-se da cama, onde seu filho se contorcia de forma sobrenatural. No instante em que seus dedos tocaram o objeto, João emitiu um grito que não parecia humano, um som agudo que estilhaçou todas as janelas do quarto e fez com que os ouvidos dos presentes sangrassem. A estatueta, agora nas mãos do padre Antônio, começou a emanar um brilho azulado e a vibrar com tal intensidade que o religioso teve dificuldade em segurá-la. Seguindo o ritual, ele mergulhou o artefato em uma bacia, contendo uma mistura de água benta e o sangue dos pais de João, coletado previamente para esse propósito específico, simbolizando o vínculo familiar que poderia chamar a alma do garoto de volta. Ao entrar em contato com o líquido, a estatueta emitiu um som semelhante a um lamento humano, e uma densa fumaça negra começou a emanar dela, formando padrões estranhos no ar, quase como se fossem símbolos de uma escrita desconhecida. A intervenção científica e o retorno. A solução inesperada. Foi nesse momento crítico que algo inesperado aconteceu. Dr. Cândido, que até então se mantivera como um observador científico, teve um súbito lampejo de compreensão. Lembrou-se de suas pesquisas sobre estados alterados de consciência e como certos compostos químicos podiam ancorar a mente humana ao corpo físico. O remédio experimental. Sem consultar os padres, retirou de sua maleta médica um frasco contendo uma solução que havia desenvolvido para tratar casos graves de catalepsia. Num impulso desesperado, aproximou-se rapidamente de João e forçou o líquido pela garganta do garoto. O despertar. O efeito foi imediato e dramático. João Batista parou de se contorcer e caiu sobre a cama, completamente imóvel. Por um momento terrível, todos pensaram que ele havia morrido. Mas então, lentamente sua respiração normalizou-se e a cor começou a retornar ao seu rosto. Seus olhos se abriram e, pela primeira vez em semanas,
Eram os olhos castanhos normais de um garoto de 12 anos. Mãe, chamou João com uma voz infantil e trêmula que fez Dona Amélia correr para abraçá-lo, soluçando de alívio. A estatueta, ainda imersa na bacia, havia parado de emitir fumaça e brilho, parecendo agora nada mais que um objeto comum, desprovido de qualquer poder sobrenatural.